Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a apostila, página 24. Vamos estudar sobre as substâncias se transformam nas páginas 28 e 29 da apostila. E vamos fazer atividades sobre misturas e separações no CA, páginas 58 e 59. Começando com as correções. Aqui nós temos que o estado físico da areia é sólido e a areia é uma mistura, pois temos diferentes grãos e partes de concha também, como podemos ver na imagem. No exercício 2, letra A, quer saber por que devemos respirar pelo nariz e não pela boca? Porque no nariz o ar é filtrado, já na boca, não. Letra B. Qual é o estado físico das substâncias que são filtradas nesse processo de respiração? Estado sólido. Por exemplo, a poeira é sólido. Já aqui embaixo, a água mineral, ela é uma mistura de água e sais minerais. O ar filtrado que respiramos continua sendo uma mistura, mesmo com a filtragem, porque é uma mistura de gases e também de vapor de água. Isso desce pelo nosso nariz. Água destilada é a água pura. Então, temos substância. Açúcar também é substância. E a limonada é uma mistura de água, suco de limão e açúcar. Já aqui sobre o bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho, formando então uma liga. Dessa forma, terminamos as nossas correções. Agora vamos estudar sobre as substâncias se transformam. Aqui, nessa página 28 e 29, nós iremos aprender sobre dois tipos de transformação que as substâncias podem sofrer. Vejam só, temos transformações químicas, que são aquelas onde a substância em si, que compõe aquele objeto, aquela coisa, ela é transformada em outra substância. Então, ela não é mais como antes, ela virou uma outra coisa. Assim, nós temos uma transformação química. Já a transformação física vai mudar apenas a aparência daquela substância. Por exemplo, o formato. Vai ter um outro formato, mas a composição em si daquela coisa vai permanecer intacta, ou seja, não vai haver uma transformação em outra substância. Vai ser a mesma substância com outra cara, digamos assim. Então, vamos ver aqui na nossa apostila alguns exemplos desses dois tipos de transformações. As transformações químicas, elas podem acontecer como, por exemplo, nesse alimento que a ave está ingerindo. Ao ingerir, ela vai, além de triturar, vai também engolir e lá no estômago vai acontecer toda uma transformação com essa semente. Ela vai ser digerida e no final das contas ela vai ser liberada através das fezes dessa maneira. Aqui a composição dessa semente foi totalmente alterada pelo processo de digestão. É um exemplo de transformação química. Já aqui, esses pregos que ficaram expostos ao oxigênio e à umidade do ar passaram por um outro processo também químico, onde vai originar a ferrugem. Esse prego vai enferrujar,
ou seja, o formato dele permanece o mesmo, como vocês podem observar. Porém, ele apresenta uma coloração avermelhada, e essa coloração é por causa da ferrugem. Foi uma transformação química originando essa ferrugem. Portanto, não foi uma mudança física, foi uma mudança química na composição desse ferro a partir do oxigênio e da umidade do ar. Esse ferro foi oxidado, formando a ferrugem. Já aqui nós temos um jornal novinho e um jornal amarelado por causa do efeito do sol. E além disso, além dessa mudança na cor desse papel, ele também fica mais quebradiço, ressecado, ou seja, aconteceu uma transformação na composição desse papel a partir da exposição ao sol. É um outro exemplo de transformação química. Essas transformações químicas podem acontecer por diversos fatores, como, por exemplo, o calor, a umidade, a luz, dentre outros. Já aqui nós temos exemplos de transformações físicas. Este papel foi apenas amassado, e o ato de amassar um papel não altera a sua composição, ou seja, continua sendo o mesmo papel, com as mesmas características na composição. Mudou apenas o formato. Portanto, aqui aconteceu uma transformação física, apenas na aparência. O gelo virando água. Muda o nome, não é verdade? Gelo, água. Mas o que a gente não pode esquecer é que os dois são água, sempre foram água. Então, nesse caso, temos água e temos água. Não houve transformação na estrutura, na substância. Só houve uma transformação de estado físico. Olha só, o próprio nome já dá a deixa pra gente. Estado físico que mudou. Então, a transformação é física. Já essa caneca que foi quebrada, a cerâmica quebrou, mas continua sendo cerâmica. Não foi alterada para pedra, por exemplo. Não houve essa alteração. Se tivesse acontecido, seria uma transformação química. Mas como só quebrou, só modificou a aparência, é uma transformação física. Agora vamos pensar em relação à nossa digestão. Como nós podemos ver aqui no Você Sabia? Nós colocamos um alimento na boca. Vamos pensar, uma maçã. Mordemos a maçã. Nessa mordida, a gente altera o físico da maçã, não é verdade? A gente retirou um pedaço e começamos a quebrar com os nossos dentes. Estamos fazendo uma transformação física, amassando, triturando. Porém, na nossa saliva, existem substâncias que já iniciam o processo de digestão desse alimento que é a maçã. Então, vai começando a modificar, além do formato, também a composição dessa substância que é a maçã. Ela vai se transformando em substâncias mais simples para facilitar a nossa digestão, que só vai terminar lá no intestino quando a gente eliminar através das fezes. Então, nesse processo de alimentação, existem os dois tipos de transformação. A física, a partir do momento que a gente tritura essa maçã, e a química, a partir das substâncias da nossa saliva, do nosso organismo, que vai modificando a composição dessa maçã, transformando em substâncias mais simples, ou seja, transformando a substância. Aí já configura a transformação química. Assim a gente termina o nosso estudo de hoje. Agora vamos para as atividades
do CA, páginas 58 e 59, sobre coisas que nós já estudamos, que são misturas e separações. Aqui nós temos, nessa primeira situação aqui, as misturas podem ser transformadas, aliás, podem ser formadas por substâncias em diferentes estados físicos, como nós já sabemos. Ou seja, sólidas, líquidas ou gasosas. Pinte os quadrinhos aqui embaixo, referentes a cada mistura com a cor correta, de acordo com essa legenda aqui e observando essas substâncias que a compõem. Vamos lá, a fumaça. A fumaça está em qual estado físico? Nós temos uma mistura entre sólido com sólido com gasoso ou sólido com líquido. Vou analisar e vou pintar de acordo com a resposta correta. E o mesmo vocês farão com as demais imagens. Já aqui embaixo, vocês vão colocar C para as afirmativas corretas e I para as incorretas, analisando os diferentes tipos de mistura. Só ler a frase e marcar C para correta e I para incorreta. Número 3. Assinale a opção que contém exemplos de substâncias que poderiam formar uma mistura de metais, que é chamada de liga. Ou seja, para formar uma liga, a gente precisa ter substâncias de qual tipo? Qual desses exemplos aqui formaria uma liga? No exercício número 4, as misturas podem ser entre substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, e considerando o estado das substâncias que compõem cada mistura, ligue as misturas às formas de separação correspondentes. Aqui, pessoal, a gente vai ligar com o processo que seria ideal para separar os componentes de determinada mistura. Aqui a gente pode, inclusive, lembrar das salinas. Lembra que nas salinas nós temos água e o sal. E como acontece o processo de separação do sal da água? É através de quê? Da evaporação, não é verdade? Então, vamos lembrar desses detalhes para a gente poder ligar corretamente. Já no exercício número 5, vocês irão ler as seguintes situações e indicar o método de separação de mistura mais adequada para cada uma delas. Ou seja, em todas elas existem duas opções e vocês irão marcar apenas uma como sendo a mais ideal. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima!